Teste de levantar e ir cronometrado, o Time Up no Go Test. O teste de levantar e ir cronometrado é um instrumento já validado no Brasil, de domínio público, que procura avaliar a mobilidade funcional, cujo desempenho está relacionado com equilíbrio, marcha e capacidade funcional, podendo indicar, no caso de idosos, seu grau de fragilidade. Tem como objetivo avaliar a mobilidade e atividades comuns, que inclui levantar, caminhar, voltar, sentar, como sair de um ônibus e levantar-se a tempo para ir ao banheiro, ou então atender o telefone. Também podendo ser utilizado para avaliar o risco de quedas. Como esse teste deve ser aplicado? É um teste de fácil e rápida aplicação, possui um baixo custo para sua utilização. Você só vai precisar apenas de uma cadeira, sem apoio de braços, um cronômetro e um cone, para delimitar o espaço que o paciente deverá girar. Primeiramente, posicione a cadeira à distância de 3 metros e então faça a marcação com o cone. Solicite que o paciente sente na cadeira para dar início ao teste. Para começar, você dará as instruções para o paciente, no qual deve ser realizado um teste anteriormente para o aprendizado e só na segunda vez o tempo deverá ser cronometrado. O indivíduo deve levantar da cadeira com apoio nas costas, mas sem braços, caminhar os 3 metros com velocidade confortável, virar, voltar rumo à cadeira e sentar-se novamente. O tempo para executar essa tarefa deve ser medido. O paciente deve ser alertado que não deve correr e sim executar a tarefa na sua velocidade habitual. E como o resultado deve ser interpretado. Após a realização do teste, você deverá observar o tempo em que ele foi realizado. O teste, sem se desequilibrar e com um tempo inferior a 10 segundos, representa um risco mínimo de queda. O paciente com um tempo de 10 a 20 segundos, apresentando um risco moderado de queda. Porém, em geral, são independentes e, na ausência de históricas de queda ou padrão de marcha típico, não necessitam ter sua avaliação estendida. Teste com duração igual ou superior a 20 segundos é indicado de instabilidade postural e alto risco de quedas. Teste de sentar e levantar da cadeira. A população idosa, proporcionalmente, é a que mais cresce no país. E essa população passa por um processo de modificação em vários aspectos, como morfológicos, bioquímicos, psicológicos e fisiológicos. Entre as mudanças fisiológicas, a diminuição de força muscular é um fato que frequentemente acomete indivíduos idosos, podendo assim comprometer o desempenho das atividades comuns de vida diária, como, por exemplo, na execução de tarefas domésticas ou simplesmente o motivo natural de sentar e levantar de uma cadeira, diminuindo assim a sua capacidade funcional. O teste de sentar e levantar da cadeira foi desenvolvido com o objetivo de avaliar funcionalmente a força e o equilíbrio do membro inferior. É um teste fácil e rápido de aplicação, possuindo um baixo custo para a sua utilização. Para a aplicação do teste, você precisará apenas de uma cadeira sem apoio de braços, com a altura aproximada de 44 centímetros e um cronômetro. O teste inicia-se com o paciente sentado na cadeira, com o tronco ereto, sem apoio nas costas, pés apoiados no chão e braços cruzados contra o tórax. É recomendada a execução de uma tentativa prévia, com aproximadamente 5 repetições para só então iniciar o teste. Em seguida, é orientado ao paciente que, ao ouvir o comando "atenção já", ele execute a tarefa de sentar e levantar da cadeira o maior número de vezes possível dentro do tempo de 30 segundos. O avaliador deve se iniciar sua contagem do tempo logo após a comanda inicial e devendo pará-la assim que der 30 segundos. A contagem de números de repetições do movimento de agachamento da cadeira deve ser feita em alto e bom som. Não há necessidade, durante o teste, de sentar completamente confortável na cadeira. Atenção, para a maior segurança do paciente, é recomendado que a cadeira esteja encostada na parede para evitar deslize. E como é feita essa pontuação? A pontuação do teste é dada a partir do número de repetições completadas e perfeitas feitas pelo paciente. São consideradas repetições perfeitas quando o paciente é capaz de estender completamente o joelho, deixando o tronco ereto ao sentar. Para indivíduos que conseguiram realizar um número de repetições maior do que 9, são considerados indivíduos independentes. Para aqueles que conseguem um número de repetição for menor, igual a 9, estes são considerados indivíduos dependentes. Teste de velocidade da marcha. O teste de velocidade da marcha é muito utilizado na comunidade científica, nas pesquisas científicas, na prática clínica também, como forma de verificar como está a marcha, o deslocamento dinâmico, como está o equilíbrio, como está a funcionalidade, especialmente de indivíduos idosos. Ele é muito utilizado também com algumas populações específicas, pessoas que tiveram AVC, pessoas com Parkinson, pessoas com esclerose múltipla, porque esse teste é amplamente utilizado tendo em vista sua fácil aplicação e reprodutibilidade. É um teste que você gasta pouco tempo, pouco recurso para aplicar e ele te traz algumas informações muito interessantes e muito relevantes. Então, se você atende pessoas idosas, se você tem a sua prática voltada para algum tipo de população específica que pode ter algum déficit de equilíbrio, déficit de marcha, é interessante você estar aplicando esse teste. Existem algumas formas de aplicações. Ele pode ser usado de forma de 10 metros, na forma de 6 metros e na forma de 4 metros. Dentro da forma de 10 metros, por exemplo, existe uma forma de utilizar, que é você considerar apenas 4 metros dele, você utiliza 6 metros dele, no qual você desconsidera os primeiros 2 metros iniciais e os 2 metros finais, para considerar como fase de aceleração e desaceleração, respectivamente. Mas também existe a forma que você desconsidera só o primeiro metro e o último metro, e aí você considera 8 metros. Enfim, existem várias formas que você pode estar utilizando. Você vai escolher adotar essa forma e você vai manter essa forma de aplicação se você for fazer, por exemplo, a comparação pré e pós-grupo de exercícios ou algum nesse sentido. É interessante a gente saber que existe essa forma de aplicação, tá? Então é assim, você normalmente considera um período de aceleração e um período de desaceleração, e você desconsidera isso no momento de pontuar. Você cronometra normalmente dos 2 a 8 metros ou de 1 a 9 metros. Você vai considerar de acordo com a referência que você optou por seguir. Então você opta por uma, adota ela e faz. E aí você faz a conversão, transformando em metros por segundo, e aí você tem a velocidade da marcha, tá bom? É um teste muito simples, muito utilizado, que você pode estar fazendo conforme de verificar como está a caminhada da pessoa, dessa população ou desse grupo específico.